Olá galerinha, tudo bem com vocês? Sou Guilherme Campos, professor de Educação Física da Rede Estadual do Maranhão. E nessa aula de hoje, aqui do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo, nós iremos dar continuidade a essas práticas corporais urbanas que nós estamos trabalhando, tá certo? Nós já falamos de parkour, nós já falamos de skate, nós já falamos de ciclismo e hoje nós iremos finalizar aqui falando de patins, tá certo, galerinha? Que é uma modalidade aí bem atual. Muitas pessoas aí estão patinando, então é bem bacana a gente conhecer, compreender um pouquinho sobre essa modalidade, tá certo? Então vamos lá. Eu organizei a aula assim, ó. Nós iremos aprender o histórico, os tipos de patins, as modalidades do patins e vamos falar aqui um pouquinho sobre o patins no gelo, tá certo? Então, em relação ao histórico, segundo o pesquisador Federico Formenti, da Universidade de Oxford, os primeiros patinadores podem ter usado patins feitos com ossos de cavalos. A partir de nossos estudos, parece que a patinação aconteceu particularmente na região sul da Finlândia, onde existem muitos lagos pequenos. Ao invés de andar em volta dos lagos, os antigos finlandeses achavam mais fácil viajar entre as cidades patinando ou andando pelo gelo. Ora, galerinha, a gente está falando aqui da Finlândia, aqueles países nórdicos ali, Finlândia, Suíça, Suécia, olha eu navegando aqui na geografia. Então ali é uma região que ela é temperatura muito baixas, com muitos lagos. E falando um pouquinho de matemática, a gente sabe que a menor distância entre dois pontos é uma reta. Se existe um lago, é mais próximo para mim passar por esse lago indo diretamente do que eu ter que circular esse lago. Então o homem, ele criou o patins com essa ideia de facilitar o seu acesso. A gente está falando aqui de um período que não existiam carros, não existiam motos, então o homem se locomovia muito o quê? A pé. Então ele descobriu que ao colocar um osso de um cavalo, por exemplo, que é bem grande, nos seus pés com algumas amarrações e também ele ia com o auxílio de uma vara, ele conseguia que deslizar por cima dessa água congelada, por cima desses lagos congelados. Então assim surgiu o patins, tá certo, galerinha? Com a ideia de locomoção, de agilizar, de não gastar tanta energia em determinado tempo com deslocamentos, tá certo? Então assim surgiu o patins. Está aí uma imagem, ó, dos primeiros patins, está aí uma amarração, um osso, o indivíduo colocava os pés ali sobre esse osso e com a utilização de uma vara ele ia aqui deslizando sobre esses lagos congelados. O primeiro patim a usar uma lâmina de metal foi encontrado na Escandinávia e era datado de 200, estou falando aqui de muito tempo atrás, né? E era equipado com uma tira fina de cobre, dobrada e presa na parte inferior de um sapato de couro. A invenção do patins sobre roda começou de maneira curiosa em 1750. Um belga chamado Joseph Merlin teve a ideia de construir patins que pudessem andar no solo, assim como os patins de gelo deslizavam no gelo. Falei para vocês ainda há pouco, o patins ele surge com uma necessidade de locomoção, de melhorar tempo, de ser mais rápido, né? Fazer com que os indivíduos tivessem um trajeto ali no menor tempo. Depois eles adaptaram para as lâminas, isso data mais ou menos de dos anos 200. Depois essas práticas elas foram o quê? Urbanizadas, elas vieram para as ruas. O primeiro carinha a colocar uma roda sobre um patins foi aí, ó, Joseph Merlin. Tá aí uma imagem do primeiro patins, ele tinha apenas uma roda. Esse indivíduo aí, ele era violinista, ele era artista, então ele ia se apresentar, ele queria tornar a apresentação ali dele mais bonita, mais plástica, digamos assim, e ele resolveu entrar de patins. No final da história não foi muito legal, porque tinha algumas estruturas, uns espelhos, algumas coisas, ele acabou por cair, quebrar o violino, quebrar alguns espelhos. Então, nesse início aí, o patins, como ele surge dessa forma, logo causando um acidente, né?
o indivíduo sendo hospitalizado, a galera teve ali um pouco que receio. Então, no início, o patins ele não teve logo uma crescente muito rápida. Ele ficou meio ali que de ladinho. Depois, ao passar do tempo, o patins ele foi tomando espaço, ele foi ali evoluindo. Inicialmente, ele não teve muita credibilidade. Em relação aos tipos de patins, os patins podem ser divididos em inline, que são as rodas alinhadas em um único eixo central. Está aí a primeira imagem. Isso é um patins inline. Os patins estão aqui uma rodinha atrás da outra. E nós temos o quad, que são 4 rodas, 2 na frente, 2 atrás, que são mais usados para patinação artística. Professor, o que é esse preto aí na frente? É o freio. Tanto no patins inline quanto no quad existem uns freios. Tá aqui, ó. No inline o freio está na parte traseira e no artístico aqui no quad o freio ali, aquela bolinha preta ali está à frente do patins. Patins recreativos, indicados para uso esporádico de crianças e adultos que desejam patinar por lazer e de forma mais lenta, em distâncias moderadas. As rodas têm tamanho médio e a base é de plástico reforçado. Ele tem uma bota com revestimento interno de espuma e fecho de fivelas ou cadastro. Quando ele fala de mais lenta é porque nas rodinhas existem algumas estruturas que no patins profissional eles utilizam rolamentos. No patins aqui recreativos, geralmente são bilhas, são mais lentas, essas rodas são de plásticos, desgastam com facilidade. Está aí uma imagem de um patins recreativo. Um patins fitness, ideais para passeios. Possui a base de alumínio e bota com cadarço. São mais confortáveis que os recreativos. Por isso podem ser usados por mais tempos. Perceba que já tem uma estruturação melhor. O equipamento ele já é melhorado. A base já é de alumínio. Ele já é um patins mais rápido. Porque o indivíduo ele acaba que por passar mais tempo ali calçado com esse patins. O slalom. Indicados para quem gosta de driblar cones, fazer muitas curvas ou dançar sobre o patins. Eles têm uma estrutura projetada para dar segurança ao patinador em movimentações laterais bruscos. O formato do patins slalom é parecido com o do fitness, mas eles não possuem freio no calcanhar e têm bases mais curtas. Está aqui a imagem, ó. Percebam que no patins não tem o freio, aquela borrachinha que eu falei para vocês ainda há pouco. E geralmente esses patins, a roda da frente e a roda traseira, elas têm um diâmetro um pouquinho menor, que era para facilitar alguns movimentos que eles realizam com a pontinha, com a parte traseira do patins também. O patins street, também chamado de radical ou agressivo, é o patins ideal para manobras radicais, em corrimãos e pistas de skate. Não possui freio no calcanhar. Tem 2 ou 4 rodas menores em cada pé. E é uma estrutura mais larga, já que as botas são reforçadas por conta do impacto. Tá aí, galerinha, ó. Um patins street. Percebam que no meio dele existem 2 rodinhas que são posicionadas à frente, 2 rodinhas que são posicionadas atrás, e no meio dele tem meio que um vazio, porque é nessa estrutura que está no meio do patins que ele vai realizar algumas manobras de deslize por corrimões, que ele vai se apoiar em alguns bancos, alguns obstáculos que vão aparecendo aí do patins street, que street é o patins de rua. Nós temos ainda o patins de velocidade, que é ideais para patinar rápido em linha reta. Os patins de velocidade são feitos com botas de fibra de carbono e tem uma longa base de alumínio. Percebam, ele tem as rodas bem maiores. A bota ela é menor, é de fibra de carbono, é um material bem leve. Aqui existem algumas disputas que os atletas acabam que por disputar quem é mais veloz. Existem as disputas que a galera faz quem vai chegar primeiro. E existe uma disputa também que é contra-relógio, que eles só pegam ali o tempo do indivíduo, do atleta. Modalidades do patins. Fitness inline. São os tipos mais comuns indicados para os iniciantes e utilizados para andar em superfícies lisas de asfalto ou concreto, como as ruas, ciclovias, parques e locais destinados à prática de patinação e do skate. Perceba aí na imagem, a galerinha tá todo mundo aí com seu patins, 3 com seu patins, já tem um carinha ali com um skate. Nós já estudamos skate, ali é um long, fazendo aí um momento aí recreativo, aí uma prática corporal. Freestyle urbano. As competições de freestyle consistem em executar manobras durante a corrida entre os cones,
Vence quem fizer as melhores manobras em menos tempo. Estas modalidades predominantes urbanas é indicada para quem gosta de fortes emoções e não tem medo de radicalizar no meio de rua ou em obstáculos públicos. Percebam aí, o indivíduo está na imagem realizando um tipo de derrapagem, né? Então ele está realizando alguma manobra. São colocados às vezes alguns cones, esse indivíduo eles vêm realizando algumas manobras desviando sobre esses cones. É um pouco mais radical. Agressivo street. Agressivos e perigosos. Os patins de street são os mais robustos e resistentes entre todas as categorias. No entanto, possui rodas menores, com uma separação maior entre as duas da frente e as duas de trás, ou até mesmo somente duas rodas, por uma base forte e espessa para proporcionar maior estabilidade e precisão nos movimentos. Tá aí, ó. Aquilo que eu falei para vocês ainda há pouco quando eu apresentei o patins street, existe aquele vão no meio do patins, né? As rodas elas são um pouquinho mais separadas, ora tem duas na frente, duas atrás, ora tem apenas uma à frente e uma atrás, isso depende do patins. Mas no meio é importante ter o quê? Ter esse espaço, que é onde ele vai apoiar, onde ele vai fazer movimento de deslizes, tá certo? Tá aí, ó, o atleta fazendo um apoio aqui sobre um banco de praça. Vertical agressivo consiste em realização de manobras radicais em half pipes, pistas específicas para patins e skate, fazendo acrobacias, saltos e deslizes. Os patins para isto são especiais, normalmente são mais pesados e possuem duas rodas apenas, ou quatro rodas com uma separação maior entre elas no meio, com um vão curvado para facilitar os deslizes. Tá aí, galerinha, a gente já viu algo parecido quando nós falamos lá de skate, eu mostrei para vocês um half pipe. Então aquela mesma estrutura é utilizada para a patinação. É um U, né? É um half pipe. Os atletas acabam que por fazer alguns movimentos que eles voam, eles saem dessa estrutura, eles realizam alguns movimentos de deslize sobre essa estrutura. Existe um corrimão, existe um vão de um lado para o outro, que ele salta de um espaço para o outro. Esse é o half pipe, que é o vertical agressivo. Nós temos o slalom, que é uma vertente da patinação freestyle, porém mais artística e acrobática. Quem os usa geralmente necessita de agilidade, precisão e rapidez nos movimentos para realizar curva, giros e truques sobre rodas. Então tá aqui, ó, são colocados vários cones. Aqui os atletas eles têm que ultrapassar por esses cones. Eles utilizam muito da agilidade. O que é agilidade? É a capacidade que o indivíduo tem de ser rápido, porém mudando de direção. Tá certo, galerinha? Então isso é ser ágil. Então tá aqui, ó, uma prática do patins slalom. Perceba ali que um dos patins ele está ali com a parte da frente ali só com o bico ali do patins. Speed, corrida de velocidade, modalidade que consiste em patinar em alta velocidade, geralmente as competições individuais e contra o relógio ou em equipes. Aquele patins das rodas bem grandes que eu mostrei para vocês quando eu falei dos patins de velocidade, que são feitos de fibra de carbono, material leve, porém muito resistente. Então, galerinha, existem dois tipos de disputa em relação aos patins de velocidade. Tá certo? São aquelas três tipos, na verdade. As disputas individuais, as disputas por equipe e as disputas contra o relógio. As individuais, sai todo mundo aqui, os atletas vão disputar e vai vencer aquele atleta que chegar primeiro. Tá certo? Então essa é a disputa individual. Disputa por equipe é quando existe uma espécie de revezamento entre os atletas. Eles acabam que por revezar, vai a equipe ali fazendo essa disputa. E nós temos uma disputa que é contra-relógio. Como é que funciona essa contra-relógio? Existe um percurso pré-determinado, com uma distância também pré-determinada, e esses atletas eles saem sozinhos. É ele e o tempo, tá certo? Ele e o cronômetro. Ao cruzar a linha de chegada, esse cronômetro é parado, daí cada atleta disputa, e no final eles vão ver qual foi o atleta que teve o menor tempo. Assim, esse se consagrará vencedor da competição. Nós temos aí do downhill. Se você sempre busca ainda mais velocidade, os patins downhill o permite descer em velocidade superior aos 100 km por hora.
As competições podem ser ladeiras, estradas e serras. Ao olhar essa imagem, eu preciso deixar claro aqui, preciso evidenciar para vocês o uso de equipamentos de proteção. Está aqui ó, o indivíduo com uma joelheira, de calça, de camisa longa, manga comprida, cotoveleira, com a viseira baixa, porque esses atletas eles atingem até 100 km por hora. Downhill, existe essa prática no skate também. Existe essa prática no ciclismo. Downhill é o quê? Morro abaixo. Então eles descem ali determinada estrada ao máximo, à velocidade máxima. Percebam que eles estão abaixados. Para quê? Para diminuir a resistência contra o vento. Quanto menor eles tiverem, menor a resistência. Tudo isso para buscar o quê? Mais velocidade. Então é necessário, é obrigatório o uso de equipamentos de proteção. Isso até para o próprio lazer, galerinha. Você tem um patins, você sai para patinar, é interessante você proteger a sua cabeça, seu joelho, seu cotovelo. Sempre. Porque é uma modalidade que o indivíduo ele pode cair a qualquer momento. Existe uma grande possibilidade de queda. Então que essa queda ela seja o quê? Protegida. Que nós conseguimos proteger aí determinadas partes do nosso corpo. Roller derby é um esporte de bastante contato sobre patins, em que dois times competem por pontos, em uma pista oval plana. O jogo tem 1 hora de duração, dividido em 2 tempos de 30 minutos, e é uma disputa entre 2 times com 5 pessoas de cada equipe. É uma modalidade bem bacana, galerinha. Eu já falei para vocês aqui em outras aulas. Eu sugeri que vocês assistissem na Netflix uma série que tem esportes no mundo. Quando eu falei lá do cáutio, do futebol de campo. Aqui tem também. Nessa mesma série tem tem o derby. Se vocês assistirem, é uma modalidade bem bacana. É meio que um estilo de vida. Interessante falar dessa modalidade que os maiores praticantes é o público que é feminino. Então elas são posicionadas, existem as bloqueadoras, existem as jammers, que são aquela galera que tem que passar por essas bloqueadores. Elas são colocadas num circuito que parece de uma pista de ciclismo, do velódromo. É um circuito oval. Elas vão fazendo essa disputa ali dentro desse circuito. É bem interessante, é bem bacana vocês assistirem. Faz parte um pouco aí da cultura do patins. Nós temos o Artistic Quad. Quad, aquele patins, 4 rodinhas, 2 de cada lado. Patins para danças e apresentações estilo balé. Podem ser inline ou quad skate, tradicional com rodinhas paralelas. O patins artístico quad skate não deve ser utilizado em asfalto. São projetados para uso em cimento, liso ou tábua de corrida. Então percebam, está aqui um casal realizando alguns movimentos artísticos, patins quad. Nós temos o inline. Consiste em realizar uma coreografia com música acompanhada de uma dança. Salva a mesma situação do patins artístico ainda há pouco, porém esse aqui com o patins inline, que é aquele que as rodas são colocadas uma atrás da outra. Patins no gelo. As botas variam de acordo com as modalidades e podem ser o patins de recreação, o fitness, o hóquei e o artístico ou de velocidade. Patins de recreação, patinação artística. Sobre o gelo, essa prova pode ser realizada individual ou em duplas. Com isso, é necessário fazer uma coreografia sobre o patins com a dança e a música. A patinação do gelo, essa patinação artística, já faz parte dos Jogos Olímpicos de Inverno, tá, galerinha? Faz parte dos Jogos Olímpicos de Inverno. Patinação de velocidade em pista longa. Neste esporte, o competidor percorre uma pista oval de basicamente 400 metros com 10 provas individuais. Está aqui, 500, 1.000, 1.500, 5.000. E existem as provas de perseguição parecidas. Eles têm o objetivo de perseguir, de chegar no adversário. Patinação de pista curta, prova realizada em pista de 111 metros, com disputas individuais, né? 500, 1.000, 1.500. Nas competições individuais, 32 esportistas disputam rounds eliminatórios com 4 atletas, porém apenas os 2 mais rápidos brigam pela medalha. E nós temos o hóquei no gelo, que eles acabam que por utilizar o patins ali para deslizarem sobre esse gelo, que é a disputa desse esporte entre 2 equipes com 6 jogadores para cada. Individualmente, os atletas
fica com o taco para acertar o disco no gol do adversário. Então, galerinha, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido um pouquinho aí sobre o patins. Até a nossa próxima aula. Vamos para cima, hein?